Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre integração contínua e entrega contínua, o famoso CI/CD, Continuous Integration e Continuous Delivery. E aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria só dar uma notícia aqui, pessoal, mas queria compartilhar aqui com vocês. Eu estou fazendo um projeto de consultoria com o Grupo Soma, que é um dos maiores grupos de moda do Brasil. Eles têm lá um laboratório para o desenvolvimento de todo o software do grupo e eles me contataram para implantar lá uma cultura de aprendizado contínuo para os desenvolvedores de software. Então estou muito contente com esse trabalho, já estou começando aqui, já estou pondo a mão na massa. E a ideia é ajudar os desenvolvedores a realmente irem aprendendo continuamente e melhorando na arte de desenvolvimento de software lá no Soma Labs. Isso vai ser muito bom para mim, né? Tá dentro de uma empresa mesmo, vendo todos os processos acontecerem e passando todo o meu conhecimento para eles, para que eles implantem com sucesso essa cultura de aprendizado contínuo. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre integração contínua. Esse é um assunto que está muito em voga. Eu vejo muitas pessoas falando sobre CI/CD e falando que implementam nas empresas. Particularmente, como vocês sabem, eu desenvolvo coisas sozinho aqui, então fica meio difícil para mim entender como que isso fica na prática. Mas é um assunto que eu estou estudando, depois de ter lido lá o Test Driven Development by Example, do Kent Beck, e agora eu vou fazer um curso em cima desse livro. Eu peguei um livro de integração contínua, que é esse aqui, ó, Continuous Delivery Pipelines, do Dave Farley. Então, esse é um livro bem prático mesmo de como implantar um pipeline de entrega contínua. Existe um outro livro anterior do mesmo Dave Farley, com um outro coautor, que é o Jez Humble, que acho que é o livro mais famoso de integração contínua, que é o Continuous Delivery. Esse outro livro é maior, tem um embasamento teórico maior. Esse que eu comprei agora é bem mais prático, mais mão na massa. Então, à medida que eu vou entendendo melhor a integração contínua e vendo como que faz mesmo na prática, eu vou falando também sobre esse assunto aqui no canal. Então, a primeira coisa para a gente entender bem a integração contínua é o seguinte: o que é integração contínua? Então, de maneira geral, as empresas têm vários desenvolvedores desenvolvendo e eles estão desenvolvendo muitas vezes usando o mesmo repositório de código. Então, de maneira geral, quando você vai desenvolver, você pega lá a cópia do código atual e mexe lá, faz as suas alterações e depois coloca de volta no repositório principal. Então a ideia da integração contínua é o que? Você fazer isso várias vezes ao dia. Você pega a cópia do repositório, faz a alteração e já faz o merge logo na master, o mais rápido possível. Quanto mais tempo você fica com aquela cópia fazendo alterações, maior o risco de ter conflitos de integração, de merge, na hora que você vai colocar suas alterações no repositório. Então, antes de você submeter o seu código para o repositório, você tem que atualizar ele, porque pode ser que haviam alterações lá que você não tinha. Quanto mais alterações há lá que você não tem, maior o seu trabalho para incorporar essas alterações antes de fazer as submissões das suas próprias mudanças. Eventualmente, o repositório pode ficar tão diferente dessas baselines de cada desenvolvedor que eles podem entrar no que é chamado de Integration Hell ou Merge Hell, que é quando o tempo para fazer a integração é maior do que o tempo para fazer a própria mudança do desenvolvedor. Então existem várias maneiras, né, de se trabalhar usando esse fluxo aí, e um cara que eu tenho visto falar bastante sobre isso é o próprio Dave Farley. Inclusive eu bati um papo com ele lá no Twitter, é possível que mais para frente a gente marque um bate-papo para colocar aqui no canal sobre integração contínua. Então uma coisa que as empresas fazem, não sei se é o seu caso aí, é utilizar o esquema de branching. Então existem alguns modelos de branching, como o GitHub Flow e o GitLab Flow. Então cada um deles tem uma ideia de como você fazer as suas branches. E existe também o Trunk-Based Development, que é o padrão em que cada desenvolvedor divide o seu trabalho em lotes menores e implanta o trabalho na master ou no tronco pelo menos uma vez por dia ou até várias vezes por dia. Então esse é o modelo que o Dave Farley advoga. Ele fala para a gente não fazer branching. Eu acho bastante interessante que a ideia dele é o seguinte: quando você faz branching, você está fazendo uma coisa que é contrária à integração contínua. Porque a ideia da integração contínua é realmente você ter o trunk lá e ir fazendo integrações na master mesmo. E existe um relatório que mostra que esse Trunk-Based Development prevê um maior throughput e melhor estabilidade, e até maior satisfação mesmo dos desenvolvedores com menores taxas de burnout. Então eu acho que faz bastante sentido mesmo o Trunk-Based Development em comparação com esses outros fluxos. Não posso dar minha opinião aqui fechada, porque realmente não estudei direito essas coisas,
Eu estou seguindo o Dave Farley, que me parece que é um cara que manja muito desse assunto. Eu vou colocar o link na descrição aqui, se você quiser ver o vídeo do Dave Farley sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena você ouvir a opinião dele, porque ele é um cara que tem bastante experiência nessa área. Quando você faz esse Trunk-Based Development, como é que você faz as releases? Ele falou de 3 estratégias que eu achei bem interessantes. Uma é chamada de Dark Launch, que é o seguinte, você faz a release daquela feature nova, mas ela não fica disponível diretamente para o usuário. Ela está em produção, mas ela não é acessível para o usuário. É por isso que é chamado de Dark Launch. O segundo tipo de branching na release é Branch by Abstraction. Então, pelo que eu entendi, você usa interfaces e aí você troca os componentes com as alterações na medida em que você quiser. Então, por exemplo, você tem um componente lá e você tem uma alteração. Aí você faz uma interface que está usando o componente atual e aí, em algum momento, você pode trocar o componente antigo pelo componente atual. Então, isso é chamado de Branch by Abstraction. E a terceira estratégia é o Feature Toggle, ou Feature Flags, que eu acho que é o mais conhecido. Você usa flags para realmente dizer quais features vão entrar naquela release. Então, essas estratégias de integração contínua, você pode pensar, isso aí é branching também. Mas é diferente, porque o branch é feito no comportamento e não no código, como é feito quando você usa Git Flow e essas outras estratégias de branching. Então, as implicações da integração contínua são as seguintes. Você não pode esperar para commitar só quando a feature está completa, e com isso a gente tem que ficar confortável com commitar features que não estão completas ainda. E para Continuous Delivery, a entrega contínua, a gente tem que inclusive ficar confortável com colocar em produção features que não estão completas ainda. Então esse assunto é muito interessante e muito importante. Eu vou continuar estudando e vou trazendo aqui para o canal à medida que eu vou aprendendo melhor esse assunto. Eu vou tentar colocar lá o The WisePad, uma espécie de pipeline de integração contínua, quando eu conseguir, e aí vou contando para vocês aqui a minha experiência. A integração contínua não é uma ideia nova, começou lá com o Greg Booth, mas no começo ele não falava sobre fazer integração diária. O Kent Beck, no Extreme Programming, popularizou a integração contínua e ele falava de fazer, inclusive, várias integrações por dia. Então a ideia é que seu sistema está sempre no estado que pode ser colocado em produção. Então é realmente fascinante essa ideia de CI/CD. Espero que você tenha gostado desse papo inicial sobre esse assunto. Mais pra frente a gente vai falando mais sobre isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.